Oficinas têm aqui um peso muito geral, não é esta ou aquela oficina. É o lugar, vamos dizer, onipresente de uma elaboração contínua de transformação, articulação, apropriação e conversão de tudo que há. Porque em seguida essas coisas estão enumeradas. O que pensado foi logo atinge distância superior ao pensamento. Ou seja, o pensamento, graças a esses dispositivos, é acelerado para além da sua própria velocidade. Sabemos do que se trata isso. Lidamos nós todos os dias, o tempo todo, hoje, com isto. Mas essa é, vamos dizer, uma captação, uma intuição deste processo de simultaneização acelerada. Os recursos da Terra dominados. E as paixões e os impulsos e os tormentos. Portanto, como eu disse, nas esferas objetivas e subjetivas do ser, do que há, do que existe. E tudo que define o ser terrestre ou se prolonga até nos animais e chega às plantas para se embeber no sono rancoroso dos minérios. Portanto, em todos os reinos, há uma máquina articulada de dominação e exploração. Nós podemos chamar essa máquina de grande máquina, para usar uma expressão do próprio Drummond, como eu já disse, no poema Elegia, 1938, quando é um primeiro poema sobre essa impotência do sujeito diante da massa esmagadora dos poderes do mundo, diante dos quais o sujeito acorda pequenino diante da grande máquina. Então, aqui, me parece que o Drummond faz uma fusão da imagem ancestral da máquina do mundo com a grande máquina contemporânea, sendo que as duas agora são as mesmas. A totalidade que se oferece não é aquela totalidade cósmica do mundo pré-moderno, é uma totalidade dos dispositivos articulados em toda parte, tendo como seu ponto de inflexão o sono rancoroso dos minérios. Portanto, é o lugar onde isso vai chegar no seu ponto mais extremo, e é ali que dá a volta ao mundo e torna-se engolfar na estranha ordem geométrica de tudo, e na sequência nós temos o absurdo original e seus enigmas, suas verdades altas, mais que todos os monumentos erguidos à verdade, a memória dos deuses e o solene sentimento de morte que floresce no caule da existência mais gloriosa. Então, essa é uma coisa lindíssima e que é o tal Moebius, que é a dominação e o indominável, não é? O enigma da vida e da morte. Tudo se apresentou nesse relance e me chamou para seu reino augusto, afinal submetido a vítima. Muito bem. É isto que depois, no entanto, e não vamos mais ler, isso aqui é para que nós todos e vocês leiamos e releiamos quantas vezes for. Oi? Continua. Continua? Bom, mas como se eu a pedidos, como eu relutasse em responder a tal apelo assim maravilhoso, pois a fé se abrandara e mesmo o anseio e a esperança mais mínima, esse anelo de ver desvanecida a treva espessa que entre os raios do sol ainda se filtra, como defuntas crenças convocadas presto e fremente não se produzissem de novo atingir a neutra face que vou pelos caminhos demonstrando, e como se outro ser, não mais aquele habitante de mim há tantos anos, passasse a comandar minha vontade, que já de si volúvel se cerrava semelhante a essas flores reticentes, em si mesmas abertas e fechadas, como se um dom tardio já não fora apetecível, antes despiciando, baixei os olhos em curioso laço, desdenhando colher a coisa oferta que se abria gratuita a meu engenho. A treva mais estrita já pousara sobre a estrada de Minas pedregosa, e a máquina do mundo, repelida, se foi miudamente recompondo, enquanto eu, avaliando o que perdera, seguia vagaroso, de mãos pensas.
Mãos pensas é esse, assim, do sujeito que anda sem balançar os braços, aliás, como o Drummond andava. Né? Mas nós temos aqui, portanto, um sujeito errante que continua errante e passa ao largo dessa visão que se oferece. Né? Esse poema, como eu falei, recebeu grandes leituras. Né? Melchior, Alfredo Bose, Antônio Cícero, Silviano Santiago, Bettina Bischoff escreveu um livro chamado A Razão da Recusa, Alcides Vilaça, Os Passos de Drummond, são muitas lindíssimas análises, e todas elas estão, de algum modo, às voltas com o fato de que há uma apresentação do absoluto. O absoluto, de maneira intempestiva, surgiu da Estrada de Minas. O Silviano brinca com muita agudeza, como se fosse um objeto não identificado, desses assim de ficção científica. Né? E justamente a questão é essa, o poeta recusa um absoluto que seria enganoso se ele tomasse para si um absoluto que só pode se oferecer ao homem moderno como um engano. Então, há muitas variantes e muitas revelações ligadas a essas diferentes leituras. Mas a minha impressão, e vocês confiram se vocês tiverem um interesse para isso e relendo, todas as leituras em geral saltam aquelas 7 estrofes. Saltam no sentido assim, consideram que a visão que o poema apresenta é como se não tivesse apresentado. O Alfredo Bose fala que é uma visão abstrata, alegórica, que é uma enumeração de coisas que não tem maior sentido. Como se justamente aquilo fosse feito só justamente se apresentasse, se mostrasse para ser, vamos dizer, recusado como imagem de conhecimento. O que me parece, no entanto, é que se isso for historicizado, se a máquina do mundo for pensada também como a grande máquina, então a razão da recusa salta de outra maneira. Né? O Silviano diz muito bem. Acho que ele diz de uma maneira mais afirmativa, 7 estrofes como uma espécie de utopia perfeita de mecanismos de poder. Nós podemos dizer que é a utopia perfeita, que por isso mesmo nós podemos ver com essa ambivalência que é utopia e distopia, ou seja, a máquina de poder, que por isso mesma, né, ela é recusável, né, ou ela é recusada por esse mineiro que passa ao largo. Aí, nesse sentido, me parece que essa máquina tem a ver com justamente com o sentimento do mundo, que é um sentimento mundial, como nós estamos falando, de que uma grande máquina de dispositivos de dominação e exploração toma uma escala planetária. Acho que tem essa intuição em chave drummondiana, mas com um componente de que esta visão mundial tem um gosto, um travo, um sabor, uma marca local. Ou seja, ela não é simplesmente colhida no abstrato, mas ela tem a ver com o embate itabirano dessa relação, ao mesmo tempo circunscrita e exorbitante da memória, vamos dizer, da máquina mundial, da grande máquina do mundo e do mercado mundial do aço e seus poderes. E tudo isso tem uma razão de ser situada. Né? Ela não se dá no vazio. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que isso pode ser, vamos dizer, complementado com um texto do próprio Drummond, um texto chamado Antigo, que se encontra em Passeios na Ilha, e que é o texto que eu me referi a vocês e corresponde a uma viagem que Drummond fez em
outubro de 1948, a Itabira. E foi de Belo Horizonte a Itabira, não pelo tradicional caminho das boiadas, assim, porque ele dá toda uma evocação de uma Itabira antiga, né? Antigo é o nome do próprio texto, mas ele foi de avião, portanto, os tempos aqui se cruzam. Ele diz que motivos pessoais o levaram a isso. Humberto Werneck me chamou logo a atenção quando falamos disso em São Paulo, sobre o fato de que é o período da doença e morte da mãe de Drummond, que na verdade morreu, o Humberto me esclareceu isso agora recentemente, em dezembro de 1948. E ele foi, o José Maria Cansado diz que ele foi em outubro visitar a mãe. Portanto, ele vai a Itabira visitar a mãe que morre, é uma despedida da mãe. Né? Justamente nessa viagem, então, a qual ele recorre, portanto, a uma máquina aérea, essa viagem faz com que ele veja lá embaixo a fita amarela e inerte que é o Rio das Velhas. Mais adiante, o aviãozinho passa ao nível da ermida do alto da Serra da Piedade e Caeté surge num vale. E o coro de montanhas cinzentas, azuladas ou violáceas se vai misturando por sobre o silêncio e a solidão das minas. Que carga de silêncio, que toneladas de solidão entram no mistério do comportamento mineiro. E como desta máquina frágil sobre os abismos, podemos compreender melhor o homem que lá embaixo debulha milho e tange um bezerro. Então, bom, isso é incrível, essa coisa em prosa, ela já tem as cadências do poema. Isso já é a máquina do né? Para alguém, um homem que nasceu em 1902, pela primeira vez, possivelmente, quer dizer, pela primeira vez ele vê o seu lugar natal nessa visão de sobrevoo, e essa visão de sobrevoo que contém o silêncio e a solidão de Minas, né? Essa amplitude que faz ver um todo, né? A totalidade, e na totalidade esse grão de milho, né? E aquele bezerro sendo tangido por um homem. Portanto, esta é uma visão da máquina do mundo no sentido poético, né? Para o poeta moderno, mas do ponto de vista da máquina aérea do mundo moderno, a máquina frágil, como eu estava dizendo, e sempre olhando nesse caso para o Canaã, né? Para poetas, justamente, a máquina, uma palavra, ela não é uma palavra compartimentada que tem uma referência específica simplesmente. Uma palavra carrega consigo toda a nuvem semântica que ela associa. E, portanto, André, justamente, aqui, eu estou que nem o casarão voltado para o Pico do Cauê, né? Poetas. Por isso que fizeram aqui, foi tudo... Então, a máquina vem com isso, a máquina do mundo, mas a máquina que é o avião e as máquinas que ele vê dos caminhões resfolegando em torno do Pico do Cauê, arfando, né? No Pico do Cauê que estava naquele estado de desmanche, de que já falamos, né? Então, isso é a palavra em estado de dicionário. Uma coisa é descrever, o famoso poema Procura da Poesia diz, né, não faça verso sobre acontecimentos, não descreva a tua cidade, porque isso seria simplesmente falar de todas essas coisas de maneira descritiva, pontual. Outra coisa é, penetra surdamente no reino das palavras. Lá estão elas, em estado de dicionário. Dicionário não é aqui, no sentido poético, o estado das palavras que têm seus sinônimos. É a nuvem semântica, é um dicionário analógico, e ao mesmo tempo metonímico, em todas as palavras se entrelaçam, né? Então, meses depois, publica-se num jornal um poema chamado A Máquina do Mundo, onde se tem uma visão da totalidade. Essa visão da totalidade é ferida por uma visão totalizante, que ao mesmo tempo
é impressionante e ao mesmo tempo recusada. Quando esse texto, como eu disse, isso vem junto, é Itabira, é a cidade natal, é a morte da mãe, né? É a despedida da mãe, é um luto da mãe se fazendo. Tudo isso, portanto, tem a dimensão mais íntima possível e tem, ao mesmo tempo, a dimensão da história mundial que está se passando. Se olharmos os relatórios da Companhia Vale do Rio Doce, no ano de 1948 foi o ano em que as exportações dobraram em relação ao que vinha sendo nos anos anteriores. É o ano em que se acelera, começa o processo que dará na grande, vamos dizer, exploração, escavação dos anos seguintes, né? A sumida, francamente, o Drummond esteve ali no intermédio entre aquela primeira, vamos dizer, escavação incipiente da guerra e o que será o mercado mundial do aço. Aí é isto, e portanto é esse mundo. Ele faz no texto em prosa uma defesa desesperada, eu diria, embora não assumida assim, mas no fundo desesperada, de um mundo que se perde, de uma cidade que aquele um tempo que não existe mais, mas que, como nós falamos, para a poesia, do ponto de vista da memória involuntária, é a experiência, é o vivido, é aquilo que nada destrói, por outro lado. Então é esse choque entre uma coisa e outra que está se dando. E aí, por isso o texto todo vai dizendo, essa cidade, tudo, a história vem vindo, as coisas vêm vindo, tudo vai mudando, né? Mas o mundo vai mudando, mas tem algo que não muda, né? Ou o que ele recusa que mude. Aí ele fala de uma pequena fonte, uma água que escorria trêfega, ia formar um delicioso banheiro de meninos, que agora está cativa de um rego de cimento. Não é? Ele diz assim, essa água, ele e o irmão se banharam nela agora, nessa viagem. E ele fala, essa água é a mesma de 1914, de quando foi, ela é sorvida sobre a relva, ela operou em nós, ele e o irmão, aquele brusco sortilégio da memória sensual que um romancista descobriu no fundo de uma xícara de chá e de um bolo de madalena. Isso. Aqui, acho que demos a volta completa no que é toda esse percurso que estamos fazendo, é uma glosa sobre este lugar, as potências que eles estão contidas nele e que desembocam todas nesta poesia. Não só nesse poema, mas nesta poesia.